me apresentou aqui no começo. Meu nome é Adriana, para quem não me conhece, eu vim hoje trazer a mensagem para nós. Aquele lá atrás ensinou o Leonardo e os três são nossos filhos. Vou pedir que... Posso desligar? Sim, pode desligar. Não vou usar não. Que, não sei se vocês trouxeram a Bíblia, não vamos todo mundo precisar... a Bíblia de celular. A Bíblia mais moderna, tá bom, tudo bem. Vamos usar nossas Bíblias para acompanhar alguns versos. Eu estava vendo uma coisa interessante. Quando a gente ouvir sermões, pregações, os pastores falando, é muito bom a gente tomar nota às vezes. Nós estamos hoje num conflito tão grande da verdade que temos que sempre buscar saber se o que a pessoa está falando é verdade. Hoje é simples até, porque qualquer informação falta rapidinho na internet, já se procura saber e fala assim, olha, não foi tal pessoa que escreveu, não é isso não. Mas é bom a gente tomar nota e depois chegar em casa e estudar também. Quando for mais próximo agora na volta de Jesus, cada um vai andar por si. Nós vamos, cada um com o que você aprendeu, ter que provar a sua fé no que você acredita. Não vamos poder nos segurar em pastores, nem mesmo na igreja, e ninguém. É cada um por si mesmo. Esse é o propósito do Evangelho de Deus. Fortalecer você, é você que vai ser provado. Não vai ser um grupo, sabe? Um grupo de uma vez passar por uma provação. Quando houver o tempo da perseguição, por exemplo, é da vontade de Deus que o Evangelho seja pregado em todo mundo, já vai ser assim para cada um expandir, e aonde você estiver vai ser provado, muitos se converterão, as pessoas da hora décima. Hoje eu trouxe um assunto bem interessante para nós estudarmos, é sobre a salvação, sobre a certeza da salvação. Nós acabamos de orar agora, agradecendo as ofertas e finalizando a escola sabatina, vamos agora então começar o culto. Mas eu vou pedir para vocês, aqueles que podem, quem puder, vamos ajoelhar. Vou pedir para a gente orar mais uma vez, para Deus nos ajudar agora. Senhor Jesus, mais uma vez, humildemente, estamos na Tua presença de joelhos, para te pedir, Senhor, a unção do Espírito Santo. Para estudar a Tua palavra, precisamos de sabedoria dos céus, porque quando lemos a Bíblia, é o Senhor falando conosco. E precisamos de entender. Por favor, abre as nossas mentes, abre o nosso coração, para que possamos aceitar as verdades, para que possamos andar nos Teus caminhos e ter sabedoria. Senhor, me usa apenas como instrumento para falar a Tua palavra aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios, Senhor, do Espírito Santo. Que a Tua palavra nunca volta vazia, possa transformar vidas. Esteja com cada pessoa presente, com cada um, ajude-nos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, se chegarem para nós hoje e falar assim, você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza da salvação? Nós sabemos o que vai acontecer nos últimos dias. Vamos supor que já aconteça aquele terremoto terrível, o céu se abre, se enrola como um pergaminho, como está escrito na Bíblia, e Jesus aparece. Vocês acham que iam para o céu? Estão salvos? É uma pergunta difícil, eu já ouvi muitas respostas. Às vezes dizem que essa certeza a gente nunca vai ter, dizem que a gente sempre caminha pensando nisso, mas certeza mesmo não tem jeito de saber. Mas veja bem, se qualquer um de nós morrermos, que qualquer um pode morrer em qualquer momento e a gente vai no velório, aí a gente chama o pastor, já que somos adventistas, o pastor vai lá fazer o funeral, vai falar assim, irmãos na fé, fulano vai ser ressuscitado na primeira ressurreição, Jesus vai voltar, tenha esperança. Um ente querido, quando morre, nossa, a gente fala, mas ele morreu na fé, ele morreu esperando Jesus voltar. Ele vai ser ressuscitado. Mas enquanto nós estamos vivos, vamos ver o que fala a Bíblia. Abra a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele explica pra gente sobre a certeza da salvação e a justificação pela fé. Às vezes são assuntos um pouco difíceis de compreendermos, mas hoje eu quero chegar assim, no âmago da questão com vocês, porque quando eu
aprendo assim, as coisas que vou estudando também, eu gosto tanto de compartilhar, porque é uma boa nova pra gente, tão confortante. Eu falo assim, nossa, mas será que as pessoas sabem disso? Tem que saber, é bom saber disso. Nós temos que a cada dia aprender um pouco mais nessa caminhada nossa. Em Efésios capítulo 2, vamos começar no versículo 8. No versículo 8 de Efésios capítulo 2, está escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Aqui o apóstolo Paulo está falando, ó, no verso 8, que pela graça nós somos salvos. Nós sabemos disso. Sempre nós ouvimos e pregamos que nós não somos salvos pelas obras, não é guardar os 10 mandamentos, não é guardar o sábado, não comer carne de porco, não fazer isso, não fazer aquilo, que a gente vai para o céu. A gente tem que deixar claro que assim, ó, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o salário do pecado, que é a morte. O sangue dele foi suficiente para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Claro, até mesmo as pessoas com quem Jesus fez seus milagres, ressuscitou Lázaro, ele morreu de novo. Para Deus não é tão importante essa vida aqui agora, essa morte, essa primeira morte, porque é um sono. A Bíblia já nos diz que nós vamos passar, muitos vão passar por um sono da morte, mas Jesus vai ressuscitar. O que importa é a segunda ressurreição, é a volta de Jesus e a vida eterna, é a segunda vida, a vida eterna. Então, vamos estudar por que nós temos que ter essa certeza da salvação. Nós temos que ter, irmão. Se alguém perguntar para você, você vai para o céu? Vou. Mas sabe por que você vai? É porque você tem fé, é pela graça de Deus. Porque é da vontade de Deus que nós acreditamos na Bíblia e tenhamos essa fé. João 3,16, o que diz? Todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai para o céu? Todo que nele crê. Para quem que Jesus morreu? Para todos. A salvação é para todos que aceitaram. Então, veja bem, quando os seus livros, o livro lá no céu, está lá escrito seu nome e tudo que você fez. Aí tem os pecados. Aí a gente pede perdão dos pecados. Quando Deus olhar para você, olhar para mim, ele vai ver Jesus na minha frente. É o Jesus que toma o meu lugar. Foi Jesus que morreu na cruz no meu lugar. Ele não vê os meus pecados, não me vê como aquele ser humano caído que tenta todos os dias obedecer e é cheio de falhas. A gente está caminhando na santidade, estamos obedecendo a Deus por amor a esse sacrifício. Não obedecemos porque temos medo dos juízos e da ira de Deus quando cair, que vai cair. Mas é porque a gente, ao observar o tamanho do amor que ele teve por nós, você fala assim, mas é tanto amor, não tenho coragem de fazer isso. Isso desagrada a Deus, Deus chora, fica triste. Ele pediu para eu fazer isso e eu vou fazer. E tudo que Deus pede para a gente fazer é para o nosso bem. Nada é para o mal. Ele não fala assim para você, não come carne de porco. Não é porque, eu vou tirando meu gostinho. Não, é porque faz mal. Ele fala assim, guarda, sabe, porque faz bem pra gente. A gente precisa de um dia de descanso. Nosso corpo pede. A fisiologia do nosso corpo humano já foi programada para descansar no 7º dia. Mesmo que as pessoas lá fora, no sábado, não guardem o sábado, dia de sábado, o corpo não funciona como funciona nos outros dias. Você tem mais sono, você está mais desacelerado. O corpo desacelera. Não é pretensão e nem ousadia acharmos que estamos salvos. É, como eu disse, da vontade de Deus. Diariamente, renova essa aliança com Deus. Todo dia, quando a gente acordar, as primeiras horas do dia têm que ser dedicadas a Deus. Por isso, colocamos a Deus em primeiro lugar. Não depois que você já fez um monte de coisa e fala assim, agora eu vou ali orar. Não. Levanta da cama, já ora. Já tira, então, algum tempo antes das suas atividades, o café da manhã, tem que ir para o trabalho e tudo. E dobra o joelho no chão e fala, Senhor, hoje mais um dia vai começar. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer e se for nesse dia. Então você buscou a Deus, o Espírito Santo para viver aquele dia. Senhor, eu tenho tantas lutas no dia de hoje que eu nem conheço, porque a gente não sabe 5 minutos da nossa vida. Mas eu confio que o Senhor vai me ajudar. Por favor, me batiza hoje com o Espírito Santo. Após a oração, leia a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a resposta de Deus para nós. Hoje a gente não escuta assim, audivelmente, nem sempre a voz de Deus a todo momento, mas Ele já deixou na Bíblia a sua palavra. Quando você abre a Bíblia depois que você ora,
você está recebendo a resposta de Deus. Lá tá as promessas. Não temas, eu te seguro, Isaías 41:10, eu estou do seu lado, a minha destra e direita. O pão nosso de cada dia não faltará. Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair que eu não saiba. Eu sei tudo dos seus afazeres. E aí você sai dali renovado. Você pode ter certeza que um dia que você dedicar esses minutos de comunhão com Deus, nas primeiras horas da manhã, antes de você trabalhar, seu dia vai render muito mais. Mesmo você achar que não tem tempo para isso. Porque você vai estar fazendo as coisas com Deus. Ele sabe o que devemos fazer. Em Romanos 3:21, o apóstolo Paulo, ele quis explicar sobre essa salvação, sobre a justificação pela fé. O que é exatamente a justificação pela fé? Então, em Romanos 3, no capítulo 3, 4 e 5 de Romanos, ele fala sobre a justificação pela fé. No capítulo 3, no versículo 21, é o auge, assim, onde ele explica. Ele fala assim... capítulo 3 de Romanos, no versículo 21. Está dizendo assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. No 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, quando qualquer um de nós achar que porque a gente guarda os mandamentos, está escrito assim, ó, quando um homem começar a se vangloriar, apresentando diante de Deus as suas obras, não, porque eu dou para os pobres, eu não brinco com ninguém, eu sou bonzinho, justificando as suas benfeitorias diante de Deus, nesse exato momento perde o dom da graça. Porque a salvação ela é de graça, de um modo exclusivo, que ninguém pode salvar através das obras. Então não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, uns iam sair no lucro, outros não, porque cada um ia lutar, né? Quem faz mais? Quem faz mais? Fulano faz mais. Ó, fulano já está pregando, fulano está dando tudo que ele tem, esse clã, você vê, ele vive assim, assim, assim. Mas Deus quer que nós vivamos uma vida de salvo. É diferente você fazer isso para obter a salvação. A gente tem que deixar claro assim que a salvação, independente do que eu faça, Deus já me deu, mesmo eu não merecendo. Por isso que é de graça. Não mereço. Se você pensar, não é por méritos. Mas vamos agora viver uma vida de salvo. Então vamos ver. A fé, uma parte para a gente lembrar, que a salvação é pela graça e pela fé. Porque todo aquele que nele crê não pereça. A fé, ela sempre glorifica a Deus. Não há nada que insulte mais a Deus do que não crer nele. Já pensou? Você pegar a Bíblia, vai dar um estudo bíblico com alguém e falar assim, mas não sei não, Deus falou, mas eu não sei. Não, isso insulta a Deus. Porque a palavra de Deus ela é de confiança, as promessas de Deus são verdadeiras. Isso é impiedade, incredulidade, não acreditar na Bíblia, né? Não ter fé. A fé, então, pode ser definida como aquilo que sempre glorifica a Deus, crer em Deus unicamente só porque Ele é Deus mesmo. E se você crê em Jesus, que Ele é capaz de morrer, que Ele morreu no nosso lugar, quer dizer, então Ele tem uma justiça, através da justiça dele nós somos salvos. Quando fala assim que nós vamos vestir vestiduras brancas em Apocalipse, que eis que os salvos estavam vestidos de branco, essa vestidura é a justiça de Deus. É o próprio Jesus que vai nos glorificar. É Ele que vai... hoje Ele está no lugar santíssimo, sendo nosso advogado. E quando nós precisamos de um advogado é porque alguma coisa a gente fez, né? Então a gente vai diante dos tribunais, fizemos alguma coisa, nós pecamos todos os dias. E Deus está lá, Ele não é o acusador. O acusador de nossas almas é o inimigo. É ele que fica apontando os defeitos. É ele que fala pra você assim, você não merece, você tá fazendo isso. Deus não. Esse não é o trabalho de Jesus. O diabo sempre foi acusador e vai, até quando ele morrer, ele vai continuar ainda falando que não há um justo sequer na face da terra. Não há nenhum justo mesmo. Nem Abraão, nem Davi, nenhum deles foram. Mas eles aceitaram e acreditaram em Jesus. Acreditaram que através de Jesus eles poderiam ser justificados. Essa é a palavra.
Então agora vamos partir para esse segundo passo. A gente já sabe agora que se alguém perguntar para você, você está salvo? Tô. Por quê? Porque Jesus morreu no meu lugar. E eu acredito nisso. Eu confio nisso. Que é através dos méritos de Jesus. Quando Deus... Lembra aquela frase que fala assim, ó, quando eu olho para mim mesmo, eu não sei como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder? É isso. Fala isso e tem essa certeza, essa convicção. Agora, a Bíblia, ela fala que em Filipenses 2, 14 e 15, Filipenses 2, 14 e 15 diz assim, depois que a gente já sabe que estamos salvos, vamos viver uma vida de salvo, aí o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 15, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. No verso 16, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é uma luz. Nós recebemos essa luz. E nós estamos aqui para ser luz ao mundo. Qual é o objetivo de Deus ao nos contar sobre a salvação? Israel foi um povo escolhido dentre um monte de nações pagãs para ser luz ao mundo. Teve uma época em que eles acharam tão bom ser salvos, né? Que Jesus, mas Deus me salvou, que eles se enclausuraram, fizeram muros e falaram assim, é só nós que estamos salvos. Assim, Deus nos escolheu, nós somos os escolhidos e somos os prediletos, os preferidos, e isso aqui é só para nós. E nisso eles caíram, foi onde eles derrotaram, porque se nós, como igreja, acharmos que essa luz que foi nos dada através dos livros da Ellen White, que é o Espírito de Profecia, através da Bíblia, o estudo diário, é só para nós, é só um benefício que Deus deu para nós, o objetivo dele era salvar eu e pronto, acabou. Não, gente, ele fez isso para que nós fôssemos luz para as outras pessoas. Eu vou escolher um povo na terra, esse povo vai conhecer a Deus verdadeiramente, e através desse povo o mundo vai conhecer a Deus, porque essa guerra, ela é entre o bem e o mal a nível de todo o planeta. Todo o planeta tem que saber por que todo o universo, aliás, assim, nós estamos na guerra, mas o universo está nos vendo, os anjos estão nos acompanhando, todos os outros mundos estão vendo o desfecho que vai dar isso. Aqui está o povo de Deus e aqui está o mundo. Nós somos a luz. Como diz na Bíblia, uma candeia não se esconde debaixo da cama, né? Somos sal da terra. Então, você ficou sabendo? Que bom, conta para os outros, conta para as outras pessoas, distribui folheto, livro Grande Esperança é tão baratinho, distribua livros, tenha sempre no seu carro, vai em qualquer lugar, dá um lá, não tem aquele povo que pede dinheiro no seu estacionamento, dá $1, dá também um livrinho para ele. Fale de Jesus para todo mundo, porque seremos cobrados dessa luz. Nenhuma luz venha que você não vai ser cobrado a respeito disso. Vem também a salvação, vem toda essa informação, mas também, quanto mais sabemos, mais vamos ser cobrados. O Evangelho é diferente das coisas que o mundo tem. O mundo, assim, quanto mais você tem, mais você acumula. O Evangelho não. Quanto mais você sabe, quanto mais você tem, mais você reparte. Quanto mais você receber, mais você tem que dar. E mais você vai ter. Porque, por exemplo, qualquer pessoa que vier aqui passar a lição da escola sabatina ou trazer qualquer mensagem, tem que ter estudado um pouco sobre isso. E a partir do momento que você está compartilhando, você vai dar um estudo para uma pessoa, você estudou. E no que você estudou, você aprendeu. E Deus está te abençoando. Você está ajudando uma pessoa e o Espírito Santo está te iluminando, está te dando mais conhecimento, mais sabedoria. Nós somos escolhidos no meio dessa guerra, então, do bem contra o mal, por essa razão, para sermos luz. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, que foi erguida em meados, né, desde aquela grande decepção de 1844, e aí Guilherme Miller estudou sobre a volta de Jesus, aí temos todos os... Agora a meditação matinal deste ano fala sobre toda a história do Adventismo. Dessa época para cá, é uma época em que foi profetizado que a última igreja seria levantada, que é a nossa igreja, a igreja de Laodiceia. Infelizmente somos mortos dentro da igreja, que Deus predisse essa condição da última igreja, e somos uma igreja profética, uma igreja para proclamar ao mundo uma mensagem. Antes de eu chegar
chegar na mensagem, eu estava falando da oração, uma vida de... Nós temos que ter uma vida de salvos, para a gente não se perder, já que a gente ganha a salvação, corre um risco do quê? Da gente perder a salvação. Tanto é que na Bíblia está escrito assim, cuidado para não perder a coroa, que é sua. Então corre esse risco, né? E também, se possível... Para que ninguém te tire a tua coroa. Guarde o que tem para que ninguém tire a sua coroa. E Jesus, lá em Mateus 24, ainda falou assim que, dos sinais da volta dele, falou assim que, se possível, foi enganaria até os escolhidos. Se Jesus falou isso, com certeza haverá no nosso meio enganos tão sutis, tão pequeno da verdade, tão próximo da verdade, que a maior mentira mais bem contada é aquela que mais parece com a verdade. Aquele pequeno erro no meio da verdade, que nós teríamos que estar atentos, vigiai e orai. Então, um segredo interessante, a Mara participa ali da igreja, da e tal. Eu não contei, assim, vocês não sabem talvez do meu testemunho, eu me batizei tem 3 anos e meio. Um tempo proféticos. Mas eu já era adventista quando eu era jovem. Quando eu era pequena, eu era adventista e depois eu saí da igreja com uns 17 anos de idade e achei que nunca mais ia voltar. Fiquei uns quase 20 anos fora da igreja, nunca ia para a igreja, nunca li a Bíblia, não queria saber. E tenho vários familiares que são da igreja, são adventistas. Quando vinham na minha casa falar alguma coisa de Deus, eu falava assim, eu já sei, não precisa de me falar, eu não quero. A gente não tem 2 escolhas? Então, eu já escolhi e eu não quero. Me desculpa e tal. Às vezes era até assim, educação com as pessoas. Mas, graças a Deus, a minha mãe, minha avó e as minhas irmãs não perderam a esperança, continuaram orando por mim. Até que um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e, por alguns fatores, a morte de um tio meu que me balançou muito, eu pensei assim, gente, a gente morre a qualquer momento. Ele estava aqui, agora morreu e se eu morrer agora, eu não vou pro céu, não vou ressuscitar nessa primeira ressurreição, e eu sabia de tudo. Aí, do mesmo jeito que eu tava, fazendo as coisas erradas, bebendo, fumando, indo pra festa, balada, sem querer saber de Deus, desse jeitinho eu dobrei o joelho no chão e falei, Senhor, eu não sei mais nada, eu não sei nem por onde começar. Me ajuda, eu quero ir pro céu. Eu quero conhecer o Senhor. Aí li em Jeremias 23, 19, que fala... buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu coloquei todo o meu coração nisso. E falei, Senhor, me ensina, me ajuda, por favor. E a cada dia, Deus foi me dando forças para vencer o mal. Eu parei com tudo de errado que eu fazia, porque a gente se arrepende verdadeiramente dos pecados. Os únicos pecados que não são perdoados são aqueles que você não pede perdão. Se o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, não faz isso. São pecados conhecidos, acariciados. E como adventista e conhecedor da Bíblia, a gente sabe que Deus não permite. Só que a gente está ali fazendo. Mesmo assim, peça perdão para Deus, o que você faz consciente. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter coragem de ficar todo dia pedindo perdão para Deus pela mesma coisa que você ainda está fazendo. Aí você mesmo vai falar assim, não, agora eu parei, né? Não é possível. De novo. Então peça forças para Deus, Ele vai dar. E nesses 3 anos e meio, eu pensei assim, eu quero ficar firme até Jesus voltar. Como permanecer firme? Como não esfriar? Tantas pessoas que às vezes entram para a igreja e saem. Se hoje nós tivéssemos todos os adventistas que já batizou na igreja adventista dentro da igreja, seríamos uma grande nação adventista, mas entra e sai, ou às vezes cresce e sai como eu e não volta mais. Como permanecer firmes? Irmão, existe um segredo, existe 3 passos fundamentais, e eis que se vocês fizerem, eu garanto, não por mim, mas pela Bíblia, porque Deus falou, vocês não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Em primeiro lugar, oração. Sejamos pessoas de oração. Orar e falar com Deus, abrir o coração para Deus. Ore pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Daniel orava 3 vezes por dia, tem muitos exemplos na Bíblia, 3 vezes por dia. Na hora que você estiver passando mais dificuldade, ore mais. Quanto mais dificuldade, mais oração. Ore então mais, mas oração tem que ser como o alimento nosso de cada dia. Você não levanta cedo e fica comendo até de noite. Você tem as horas certas para as refeições.
porque você precisa de um alimento forte, um café da manhã bem para aguentar até o almoço. Então de manhã você ora bem firme para Deus te ajudar durante todo o dia nas suas dificuldades e à noite para agradecer por tudo que passou e mais pela noite de descanso e abrir o coração para Deus e orar para as outras pessoas, interceder por um ente querido, por aquelas pessoas que ainda não estão na igreja, por os nossos líderes da igreja, enfim. Ore todos os dias a Deus. Na oração, bem lembrada aqui uma coisa que está escrita aqui, mas eu não estava olhando e agora eu lembrei. Na oração, quando vocês forem orar, além de ter o tempo para orar de manhã e à noite, designa mesmo para Deus. Fala assim, agora é o horário para Deus. A gente não tem horário para tudo, né? Esse é o horário de falar com Deus. Reserve um lugar para que você não seja interrompido. Dentro da sua casa, pode ser dentro do seu quarto mesmo, lá na beirada da sua cama. Fecha a porta para que ninguém interrompa, porque você está conversando com Deus, né? Quando a gente está falando com uma pessoa, é ruim ser interrompido. E aí você vai abrir seu coração para Deus. E outra coisa, vocês podem orar em voz audível, em voz alta. Podem fazer isso. Porque o diabo não escuta. Deixa eu contar por quê. Escutei uma pregação do pastor Mark Feeling e não vai dar tempo aqui. Na Bíblia, de acordo com os passos de Jesus, Jesus tinha tempo para orar, ele tinha um lugar para orar e ele orava em voz audível, muitas vezes. Deixa eu falar por quê. Nosso cérebro, quando a gente está falando, ele tende a prestar atenção, você tem que formular as palavras, você presta mais atenção na oração, você vai ver o que você está falando para Deus, você não vai desviar seus pensamentos. Quando você está orando só em pensamento, você ajoelha e começa a orar, daqui a pouco, quando você vê, você não está mais orando, você já começou, por causa da oração, você foi citar um problema, você começou a pensar em outra coisa, aí quando você vê, você volta, não, estava orando, peraí, onde que eu parei e tal. Se você começar a falar, você vai ver que você não vai desviar tanto sua atenção. Você está usando dois sentidos em vez de um só. Porque daí você fala e ouve. Então fala e ouve. Fortalece e reforça a sua concentração. Exatamente. No que você está fazendo. Porque usa mais de um sentido. O aprendizado, a interiorização também é maior. O aprendizado, porque a gente aprende. E a cada dia que você for fazer isso, você vai ver que sua oração, que antes era 5 minutos, você não tinha nem muita coisa para falar com Deus, passa a ser 10, passa a ser 15, daqui a pouco você está meia hora de joelho e nem viu a hora passar, porque você está ali naquela conversa com Deus. E uma coisa de falar, quando você dobrar o joelho no chão, e você fala assim, Senhor Jesus, em nome de Jesus, nesse momento, todos os anjos do mal tremem e saem do lugar, a comando de Deus. Deus é muito mais poderoso do que o diabo. Então, nesse momento que um santo, um salvo, santo, porque Deus fala que nós somos santos, porque conhecemos o Evangelho, justificado porque Jesus morreu no nosso lugar, está de joelho dobrado, como um relâmpago assim ele sai, que os anjos de Deus vêm e ficam ali ao seu redor, te protegendo, com as asas abertas, te protegendo contra as hostes do inimigo. Então não fica com medo. Primeiro que o diabo não é onipresente. Temos que ter essa certeza. Se o diabo está ali, ele não está aqui. Os anjos dele, sim, podem estar, eles também não são onipresentes, mas ele vai lá, né? Um diabo aqui, outro ali, cada um para atentar uma pessoa. Mas ele não pode estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ele não pode. Pense nisso, isso é interessante de saber. E ele não vai escutar a sua conversa, porque às vezes a gente quer conversar um negócio com Deus, fala assim, mas eu vou falar em voz, quer dizer, eu vou falar só em pensamento, o diabo não escutar, porque senão ele vai saber dessa minha fraqueza e vai me atentar mais ainda nisso. Isso é errado, isso não é verdade. Pode orar, pode falar, Senhor, eu fiz mesmo, e hoje eu fiz isso, vê como é que pode uma coisa dessa, como que me ajuda, que o Espírito Santo me ajude a melhorar, a ser melhor. Somos transformados dia a dia, de graça em graça, até alcançarmos o dia que Jesus voltar. Se hoje nós der um passo na santidade, de morrer, não tem problema. Jesus vai pegar a gente, vai nos glorificar e vai continuar essa caminhada. O importante é que batalhamos dia a dia. Segundo passo é ler a Bíblia, estuda os livros da Ellen White, o Espírito de Profecia. Eu vou pegar um pedacinho aqui do Atos dos Apóstolos, para a gente ler no final agora. Até a lição da Escola Sabatina, está falando muito de discipulado essa semana. Esse livro aqui é muito bom. Mas todo adventista tem que ler pelo menos 5 livros da Ellen White. Por que eu falo pelo menos? Ela escreveu centenas de livros, já vamos fazer 160 anos do ministério de Ellen White, e muitos livros só sobre saúde, não sei quanto. Mas, para os nossos dias, veja bem, Deus sabia que nós seríamos o povo do último dia, o povo da hora final, do fim. Nós estamos no fim do tempo do fim.
Jesus está pertinho de voltar. Não pense que, mas ainda vai demorar a lei dominical. A lei dominical, ela não serve como marcar a data para Jesus voltar. Porque, como houve o terrorismo de 11 de setembro, para as coisas acontecerem é assim. Então não fica assim todo mundo na segurança de que... E lei dominical não serve para falar assim, é daquele momento em diante que eu vou me converter ou eu vou largar de fazer isso, porque a porta da graça ainda vai estar aberta assim que o decreto dominical começar. Mas nós hoje que já temos o conhecimento, Deus já vai ter balançado as nossas vidas, Ele já conhece o nosso coração, não vai ser nessa hora que vai dar tempo de buscar o Espírito Santo. Aquela parábola das virgens, as 5 virgens que não, na Bíblia o azeite é o Espírito Santo. As 5, 10 estavam dormindo, certo? Então significa que as 10 eram da igreja verdadeira, porque elas eram virgens, não se contaminou com outras doutrinas. 5 delas, quando o noivo veio, que Jesus está voltando, que houve o grito só, né? O grito, vamos supor, o decreto dominical, que é o grito que realmente nós sabemos que Jesus vai voltar. Corre para buscar o Espírito Santo, não vai ter mais tempo. Quando as outras virgens falaram assim, não vou te dar não, vai lá comprar. Isso não é uma forma sem educação de responder. É porque o Espírito Santo ele tem que ser buscado individualmente. Mesmo que eu tenha, eu não posso te dar. Não posso dar para minha filha, meu marido, meus filhos. Infelizmente, o Espírito Santo é uma comunhão com Deus que você vai ter todo dia, que é você e Deus. Você vai ter essa força para passar por esses últimos dias. Então, o Espírito de profecia vai te ajudar. Por exemplo, o grande conflito, ele conta tudo o que vai acontecer. Nada será revelado sem que nada revelado sem que nós sabemos. Tudo Deus vai mostrar. Então Ele deu essa luz para nós caminharmos nos últimos dias. Nada sem antes revelar seus servos os profetas. Exato. É o texto. Esse é o texto que eu estou pensando. Nada será. Então ele por que é importante ler? A nossa igreja, ela é uma igreja profética e nós temos o Espírito de Profecia. Nós não podemos negar o Espírito de Profecia. É baseado nele que nós vamos entender melhor esse grande conflito. Leia o livro Grande Conflito. Leia o livro Desejado pelas Nações. Para entender qual foi a missão de Jesus aqui na Terra. Desde o seu nascimento até a morte de Jesus. Atos dos Apóstolos, para vocês entenderem o que aconteceu na época em que, depois que Jesus morreu, com a igreja primitiva. De onde eles tiraram tanto poder para pregar o Evangelho? Por que Jesus não voltou mais ou menos naquela época ou antes? Já que, para que Jesus volte de pregar o Evangelho a todo povo, nação e língua, então Jesus vai voltar. Esse é o sinal verdadeiro. Mesmo que aconteça todos aqueles sinais de Mateus 24, o último é esse. O Evangelho vai ser pregado a todo reino, nação ou língua. Nós fazemos matemática ou não? Nasce mais gente do que a gente dá conta de pregar o Evangelho, mas essa é uma obra de Deus. E se Deus falou que ela vai fazer, ela vai ser feita. Ele quer nos usar. Não importa como ela vai ser feita. Deus operará esse trabalho. O Patriarcas e Profetas, e a continuação dele, que é o Profetas e Reis, são 2 excelentes livros, que você termina de ler ele vai terminar Profetas e Reis Patriarcas e Profetas, bem antes de ter ali o rei Saul, que foi o primeiro rei, e conta toda a trajetória de Abraão, Isaac, Jacó, e a gente entende melhor os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e depois você continua, lê o Profetas e Reis, você vai entender por que começou os reis, como foram esses reinados. São excelentes. E todos os dias lê a Bíblia. Hoje, por exemplo, quem está acompanhando aquele Revivados por Sua Palavra, um capítulo só da Bíblia por dia, e você medita naquele capítulo, fica com aquela palavra de Deus para você no dia todo, e no outro dia você se alimenta de novo, ele alimenta de novo, e é assim que a gente não morre espiritualmente. Quase a mesma coisa fisicamente. Deus falou que eu sou a água, eu sou o pão, a gente se alimenta todos os dias, fica aí de jejum 3, 4 dias para ver. O corpo quase não aguenta, fica em jejum espiritual para ver. Você fica, rapidamente o inimigo te vence assim, ó. Se a gente já buscando a Deus firme e forte, já é difícil de vencer as tentações. E o último passo é testemunhar. Testemunhar. Você já orou, você já leu a Bíblia, agora testemunha. Fala de Deus para as outras pessoas. Jesus falou que esse evangelho seria pregado em todo o mundo. Hoje ele está cobrando de cada um de nós que sabe, porque ele não quer ver ninguém perdido. E a gente tem que alertar as outras pessoas do que vai acontecer. Jesus está voltando e é uma verdade, é uma premissa. Se você acredita nisso e você vê uma pessoa querida, um familiar seu mesmo, que está ali
sabe, achando que o mundo é só isso. 80 anos, quem chega em 100, com tanta doença, com tanta dificuldade, e aí ele morre, fala assim, eu trabalhei a vida inteira, eu comprei isso, aquilo, agora eu vou morrer, vou deixar isso. E aí, pra ele acabou, é ali. Contas novas pra ele, meu amigo, não é só isso. Sabe o que tem ainda por vir? Vou te contar. Você vai só dormir. Jesus vai voltar e ter uma vida eterna, um céu, um galardão. E ele falou assim, ó, eu vou preparar vos lugares, quando eu for, eu buscarei para onde eu estiver, estejais vós também. Temos mansões no lar celestial, contra as pessoas, elas vão se alegrar. E finalizando sobre o Espírito Santo, que eu queria falar para vocês e ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem, hoje o Espírito Santo está trabalhando com nós, aquele Espírito Santo que foi derramado no dia do Pentecostes com os apóstolos. E chamamos, na Bíblia, o termo usado é chuva temporã, porque há duas chuvas, uma assim que a semente é colocada na terra para que possa germinar, e no final, na ceifa, na colheita. É interessante nós sabermos o seguinte, se o Espírito Santo já está trabalhando, por que haverá um novo derramamento do Espírito Santo? Por que essa chuva serôdia? Porque essa chuva final, para a ceifa, para a colheita. Mas para nós, adventistas, que já estamos sendo tocados pelo Espírito Santo, porque quem nos dá o convencimento do nosso pecado é o Espírito Santo, quem nos ajuda a entender a palavra e caminhar aqui nesse mundo é o Espírito Santo. Se nós já temos ele, por que será derramado em grande abundância? Por que Deus vai operar em nós também esse derramamento? Não só, às vezes, para as pessoas lá fora que não têm, né? Se eles não têm... Vamos pensar, a chuva temporã, essa chuva que está agora, é a chuva para cada um se preparar para a volta de Jesus. Os defeitos de caráter têm que ser abandonados agora, com esse poder que já temos, esse poder. A chuva serôdia, essa chuva final, ela não vai ser para aquelas coisas que a gente não dá conta de fazer, falar assim, mas um dia nós vamos ter tanto poder. Quando nós falarmos com uma pessoa, ela vai ser capaz de levantar, porque diz na Bíblia que nós faremos maiores prodígios do que os discípulos. Aí você pensa assim, aí eu vou estar santo, aí eu não vou mais assistir televisão, eu não vou mais beber, eu não vou mais fazer as coisas erradas e tal, e aí eu vou ter força, porque vai vir um poder. Irmãos, a verdade, sinto muito informar que não é para isso. A chuva serôdia vai ser derramada com uma única finalidade do seguinte, para termos forças, para sermos jogados na fornalha, como foi os amigos de Daniel, e não vacilar. Quando a lei vier, a lei dominical, e fomos aos tribunais, o Espírito Santo da chuva serôdia vai ser derramada para que possamos falar destemidamente, como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, quando ele foi levado no tribunal, muitos daqueles que viram ele negar, falaram assim, lá, Pedro, agora pega esses dois, Pedro e João, fizeram lá aquele milagre do homem de 40 anos que não podia andar na porta do templo, e falou assim, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, na luz do dia, todo mundo viu aquele poder magnífico que foi descido, e falou assim, mas espera aí que eu vou intimidar Pedro. Ele não negou Jesus 3 vezes daquela vez, e aí falou assim, seguinte, matar eles não podiam, porque senão o povo ia vir em cima deles. Nós vamos dar uma surra em você tão grande, vocês vão ficar presos aqui, não fala mais de Jesus não. Pedro virou para eles e falou assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E vocês mesmo que viram o que foi feito, e eu vou ficar calado? Em nome de Jesus, esse Jesus que vocês mataram. E esse Jesus que vocês mataram, eles tremeram na hora, ficaram morrendo de medo e falaram assim, quem é esse Pedro? Não é aquele Pedro que a gente viu agora negando Jesus, é outro Pedro. Então, isso ainda vamos ser transformados. Vocês estão entendendo? Assim, a força que vai vir, porque aí vai falar assim, nossa, olha o poder com que esse povo testemunha. Todo mundo guardando o domingo, o selo já vai estar sendo colocado em todo mundo, porque ali está entre a guarda do sábado, que é o dia do Senhor, e a guarda do domingo, que é o selo da besta. E aí você vai, perante todos, ter forças. Aí todo mundo vai falar assim, mas menino, você não tá vendo que você vai ser preso? Logo de ser bobo, fala logo que você vai guardar o domingo e pronto, acabou. Você pode comprar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Não,
Importa mais obedecer a Deus do que o homem, porque na palavra de Deus está falando e eu vou ter. Mas se hoje a gente não conhecer Deus, como é que você vai confiar que Deus realmente vai te livrar da fornalha? Como é que você vai confiar que Ele vai te livrar da cova dos leões? Que Ele vai separar mãe e filho, cada um vai para um canto. É hoje que a gente caminha segurando a mão dele, porque se hoje, sem ninguém te obrigar, a gente já não quer fazer, calcula quando vier aquelas grandes tribulações. E uma coisa interessante também sobre o Espírito Santo é o seguinte: quando a porta da graça se fechar, por que ela vai se fechar? Porque Jesus vai sair do lugar santíssimo, ele já vai ter julgado todo mundo, todas as pessoas aqui na terra já vão estar seladas com o selo de Deus, não vai mais haver conversão. Então, por isso que o Espírito Santo não precisa mais estar aqui na terra, porque não adianta mais a gente pregar o Evangelho, ninguém mais vai se converter. Só que quem tiver com o selo de Deus, o Espírito Santo não vai ser retirado dele. Isso é muito bom da gente pensar, porque às vezes a gente pensa assim, já pensou, Jesus está lá, né? Saiu do lugar santíssimo, já estou sem Jesus como meu intercessor, já não tem mais o meu advogado. O Espírito Santo vai ser retirado da terra. O ser humano, sem o Espírito Santo que nos segura para não fazer as maldades, imagina como vai ser. Verdadeiros demônios aqui na terra. E além disso, os anjos, né? A gente vai pensar, eu vou poder contar com os anjos pelo menos. Mas não, irmãos, fica feliz com as novas que eu vou te contar. Você vai ter Jesus diretamente lá do céu mandando as pragas. 7 últimas pragas vão ser derramadas para quem não está selado. É exclusivamente para esse tempo. Elas são a ira de Deus e a sua... o seu... Está aqui o povo de Deus, e está aqui o povo do mundo querendo matar, vai ter o decreto de morte. E Deus, Jesus lá do céu, o próprio Jesus, em Daniel capítulo 12, levantará-se como Miguel, atrás de nos proteger. Aí Jesus, você está correndo, protegendo, sabe? As pragas vão caindo. Os anjos, multidões ao nosso redor. Diz que quando as pessoas vierem mesmo com as suas armas para matar, eles vão ver soldados enormes assim, eles vão ver os anjos assim, como guerreiros fortes, aquela cara de bravo, você vai falar assim, nossa, esse povo aí tem uns soldados que eu nunca vi, tão fortes, desse tamanho, e vão sair correndo. E o Espírito Santo ali, firme, na sua cabeça, você vai lembrar todos os versos da Bíblia que você decorou, vai lembrar o Salmo 91 e o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, 10.000 cairão à sua direita, à sua esquerda, e tu não serás atingido. E aí é nessa hora que a gente vai ter força para passar as tribulações. Vamos passar pela grande tribulação e vai ter um pequeno tempo de angústia e um grande tempo de angústia. Mas essas profecias a gente pode estudar outra hora, um outro dia. Eu quero compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo quando foi derramado na época dos apóstolos. Nesse livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ele fala sobre o dom do Espírito. Aí tem um trechinho aqui, o último trecho, para nós finalizarmos aqui, É certo que no tempo do fim, esse tempo que nós vivemos, ninguém tem dúvida que nós estamos no fim do tempo do fim, nos últimos dias da face da terra. Quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a guia do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Sobre a figura de chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita. Os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, a temporã. E glorioso foi o seu resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira Igreja. Ao chegar a hora agora da ceifa, ao vizinhar-se o fim da ceifa, uma especial concessão de graça espiritual foi-nos prometida. O derramamento do Espírito Santo é comparado com a queda da chuva serôdia. E é com esse poder adicional que nós, cristãos, devemos fazer nossas petições ao Senhor. No tempo da chuva serôdia, em resposta, o Senhor que faz relâmpagos lhe dará chuveiros de água. Ele fará descer a chuva, a temporã, a serôdia no primeiro mês. Irmãos, na verdade, eu acho que eu tenho até que adaptar melhor o jeito aqui do sermão. Eu tenho que falar que a chuva já está sendo derramada, porque na verdade ela está sendo. Várias pessoas estão indo a todos os cantos do mundo com um poder nunca visto e milhões estão se convertendo. Não foi assim no dia de Pedro? Em um só sermão,
3.000 se batizaram. É agora a hora de proclamarmos o Evangelho a todo mundo. Terminei, mas eu vou falar um negócio. Uma coisa importante. Proclamar. O quê? Nós temos uma mensagem. E qual é a mensagem da Igreja Adventista do 7º dia dos últimos tempos? Temos essa coisa também a gente tem que saber. Como Adventista nós temos que saber. Escuta. Nós temos uma mensagem que está escrita na Bíblia em Apocalipse. Quando perguntarem para você o que a Igreja Adventista proclama, qual que é a mensagem da Igreja Adventista? Apocalipse capítulo 14 vai dizer essa mensagem. Nós somos a igreja que vai proclamar as 3 mensagens angélicas. As 3 últimas mensagens. Esse é o nosso dever. Tudo bem a gente falar do Monte do Calvário, da cruz, mas temos que levar as pessoas ao Monte do Sião, aos 10 mandamentos. Essa é a finalidade. A lei de Deus, ela vai estar exposta no mundo inteiro, porque Deus é perfeito e a lei é seu caráter. Então, quando Jesus estiver já voltando, todo mundo vai ver um dedo escrevendo todos os 10 mandamentos. Ellen White conta. E o 4º mandamento vai estar escrito com letras douradas, para todo mundo ver. Aí todo mundo vai falar assim, essa era a lei de Deus. Por que a gente foi guardar os homens? Guardar a lei de homens. Vamos, depois vocês podem em casa decorar isso. Decorar mesmo, para quando alguém falar assim, quais são as 3 mensagens angélicas? Uma pergunta sempre para nós adventistas, já que é essa mensagem que a gente carrega. Antigamente o slogan da Igreja Adventista era os 3 anjos, né? 3 anjos com 3 trombetas. Vamos lá. No capítulo 14, no verso 6, fala assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua, dizendo em alta voz. Essa é a primeira mensagem nossa. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. O que está nessa mensagem? Fala para as pessoas que Ele é o Criador, que Ele criou a terra em 6 dias literais e no 7º dia Ele descansou. Essa é a verdade. E conta para as pessoas que Ele está lá no lugar santíssimo, no santuário, porque nós somos o povo do lugar santíssimo. Deus não está mais no lugar santo. Há uma luz falsa no mundo falando que ele está no lugar santo ainda. E o povo segue. Ele não está, ele está julgando. Hoje é a hora do juízo, ele está lá nos julgando. E receberemos depois o final disso. A segunda mensagem angélica, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande de Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. São as igrejas falsas, as falsas doutrinas, falando, não tem problema você guardar o sábado, guarda qualquer dia. Guardando um dia é o que importa, pode ser até segunda-feira. Não, se Deus falou sábado, é sábado. E responde para as pessoas com assim diz o Senhor. E não é assim diz a igreja ou assim diz o meu pastor. Não, é assim diz o Senhor. A palavra de Deus em primeiro lugar. Não querem, para não cairmos em doutrinas falsas, compare com a Bíblia. Vê o que o pastor falou se está de acordo com a Bíblia. Porque somos seres humanos e cada um pode estar pregando coisa errada. Dentro da própria igreja adventista, há grupos em que são igrejas emergentes que pregam falsas doutrinas. O espiritismo, o misticismo está entrando nas nossas igrejas. Estão colocando Deus em tudo e qualquer coisa. Lê a Bíblia. Isso aqui é a nossa guia. Estudando a Bíblia, nós não vamos nos desviar. Avisa as outras pessoas, Babilônia é engano. Quando estavam construindo a Torre de Babel, vem desse nome aí, todas as línguas foram confundidas. Então tudo que é confusão é Babilônia. Então o povo vem muita confusão, não morreu não, tá lá no céu, tá te olhando, tá mandando... Não tá mandando nada, gente. Conta para as pessoas, lê a Bíblia e fala assim, gente, morreu, a situação dos mortos é assim, ó, debaixo da terra esperando Jesus voltar. Não vê, não fala, não tá em lugar especial nenhum. Última mensagem angélica. Vamos continuar no verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro anjo, dizendo em grande voz. Essa mensagem é nós que estamos dando. Grande voz é porque a gente vai falar mesmo. Para até quem passar correndo escutar. Não é assim que está em Jeremias? Com altos letreiros. Quem adorar a besta e a sua imagem, receber a fronte ou sobre a sua mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quando cair o juízo de Deus, o último juízo sobre a face da terra, não vai ter misericórdia nenhuma. Nunca houve. Esse é o grande ato de Deus
até desconhecido para nós. Porque mesmo quando veio o dilúvio, houve gotas de misericórdia. Quando o dilúvio caiu, o próprio diabo temeu a vida dele. Não porque ele não sabe nadar e ia morrer afogado, mas é que a ira de Deus contra o pecado era tão grande, né, que ele destruiu, mas 8 pessoas se salvaram. Então, houve ainda, Deus não tinha misericórdia, então houve gotas da misericórdia de Deus. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, foi ali, local, aquele povo, daquele jeito. Mas quando cair, nos últimos dias, vai ser a ira de Deus. Então, avisar para as pessoas, quem recebeu o sinal, esse sinal que nós sabemos. Qual é o sinal de Deus? Alguém perguntar, como que é o selo de Deus? É o sábado. Podemos fazer um estudo bíblico só porque que é o sinal. Por que chegamos na conclusão de que é o sábado o sinal de Deus? É o selo de Deus, o 4º mandamento. O selo, onde tem ali a sua assinatura, o seu reinado, todas as coisas que se precisam para ter um selo. É outro sermão, mas enfim. Qual é o selo da besta? O domingo. Enfim, o fim vai sempre ser a lei de Deus. No céu, a batalha começou com a lei de Deus. O diabo falou assim, Satanás enganou um texto dos anjos dizendo que a lei era injusta, que não tinha jeito de guardar a lei, e que aliás também nem precisava da lei, porque eles já eram santos, para que uma lei para quem já é santo? Enganou. Hoje, aqui na Terra, ele está fazendo a mesma coisa. Então a briga do diabo é sempre com a lei de Deus. E no final desse Armagedon, vai ser contra a lei de Deus. Novamente, tudo que Deus faz, o diabo quer fazer primeiro. E ele corre na frente e quer fazer primeiro também. Além de ser primeiro, ele faz uma contrafação com as coisas de Deus. É isso, então... Você está fired up, como eles dizem em inglês. E em português, né? Com o fogo, o fogo. É difícil parar. Né? É difícil parar. Falar nisso, bem, nossa, é mesmo. Mas vamos estudar. Eu queria que vocês lessem livrinho também, gente. Esse livrinho é tão bom. Esse livrinho aqui, Eventos Finais. Ele pegou um compilado de um pouquinho de cada livro, sabe? Do grande conflito, do tal. E aí, isso aqui, nos prepara muito. Onde tu conseguiu, porque eu queria conseguir um desses. Eu vou... Liga pra Chaidete. Ela consegue. Eu pego pra fazer no Brasil. Exato, pede a sua filha. Fala pra fazer, é baratinho lá no Brasil esse livro. Aqui é difícil mesmo de achar. É bem fácil. Ela é fácil. Esse livro Eventos Finais é muito bom mesmo. Eu tenho mais Porque a ideia da gente saber as coisas que vão acontecer não é pra ter medo, não. Não fica com medo de estudar Apocalipse e Daniel, gente. Quando vocês começarem a estudar profecias, tão de besta, não fica com medo, não. Porque você vai ficar melhor ainda, maravilhado. Você vai ficar mais feliz ainda. Vai falar assim, gente, estava na Bíblia e Deus falou e Deus revelou. E eu com esse negócio aí, é tipo um preconceito, sabe? De estudar as profecias. O fim do mundo. O fim do mundo, para quem... está nessa segurança da certeza da salvação que nós temos que ter, é uma maravilha, a gente tem que regozijar e falar assim, louvado seja o Senhor. Mas está tendo, vai ser coisa boa, isso é um sinal de que Jesus vai voltar, estava escrito em Mateus 24. Quanto mais coisas você vai vendo, melhor você faz assim, mas ele vai vir até na minha época, olha que bom, na minha geração, que tanto nossos avós e tal falava que Jesus ia voltar e ele vai vir agora, na nossa geração. Vou pedir a todos que fiquem de pé, então vamos orar para Antes da nossa oração, eu esqueci de dar um livrinho de visita para vocês que estão nos visitando assinar, tá? Então você assina também e passa para eles ali. A Solange está aqui hoje, nós oramos pela filha dela e eu sei que com certeza ela também quer agradecer a Deus. Solange, vem aqui para frente para a gente agradecer a Deus. E todos nós oramos pela Carolina. Obrigada, muito obrigada. Então, foi realmente um milagre. Foi um milagre. E a gente vai almoçar, a Solange vai ter a chance de contar pra gente, para aqueles que não ouviram ainda, a gente já falou na escola sabatina, os que não ouviram, chegaram com o culto, ela vai contar pra gente a versão dela. Só quero dizer para vocês que o avião não ia land em Dallas. Nessa hora eu chamei a Ana Maria e eu pedi para orar. Só o avião que a Carolina estava lendo em Dallas. Amém. Todos os outros foram transviados para outro aeroporto. E a Isabel chamou e falou, mami, o avião não vai ler. Eu falei, Isabel, o avião dela vai ler. Vai ler. Eu já chamei a Ana Maria e a mãe dela para orar.
Aí, 15 minutos depois, o avião ficou rodando em cima do aeroporto por 1 hora e 5 minutos, porque não podia land por causa dos raios. O avião land, ela ficou 1 hora e 20 minutos dentro do avião, text message, a Isabel falou, eu não sei se eu vou poder aguentar mais. A Isabel falou, tem um monte de gente orando, você vai aguentar. Saíram dali e foram direto para o IR. E onde ela passou toda a noite, eles estavam flashing o antibiótico que deram para ela no barco. Foi o antibiótico do barco, que os doutores do barco deram, que deram a reação nela alérgica. Que fez a reação. E ninguém sabia, eu não sabia que ela tinha alergia nesse antibiótico. Mas ela está bem. Quando eu não ia vir na igreja hoje, eu estava de pijama e a Maria Cristina me chamou. Vamos para a Garden Globo. Eu falei, não. Aí eu contei para ela tudo o que aconteceu. Aí ela falou, eu te busco. Eu falei, não, então se eu vou, eu dirijo. Aí eu chamei a Carolina, ela falou, estou indo ficar em casa de pijama. A Carolina falou, não. Vai no grupo e agradece que eu estou viva. Amém. Por isso que eu vim hoje. É a pior coisa do mundo. Agora eu sei o que a Maria Cristina passou o ano passado, de perder um filho. Ela perdeu um filho de 38 anos, ela e o Leonardo. Agora eu sei o que é estar na porta de perder um filho. E eu quase perdi a Carolina ontem. Por pouco que eu não pedi a Carolina. E eu quero agradecer toda a oração de vocês, Dona Maria. Eu sei que você e a tua mãe ontem oraram pela minha filha. E a Beth também orou. Deus é grande. Deus é grande. Maravilhoso. E muita boa pregação. Obrigada. Então, vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, como é bom estudar a Tua Palavra. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor está ao nosso lado, nos guiando, nos livrando, Senhor, do mal, de todas as mazelas desse mundo. Obrigada pelas bênçãos derramadas. Obrigada, Senhor, por esse milagre que o Senhor fez na vida da Solange, da filha dela, Senhor, por ter guardado ela, livrado ela do mal. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde às nossas orações. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Não nos deixe desfalecer da fé, Senhor. Não nos deixe perecer. A cada dia segure na nossa mão. Nos guie até o céu. Nos guie a enfrentar as coisas ruins desse mundo. Dá-nos forças para suportar. Sabemos que não há provações que não possamos aguentar ou passar por elas, que o Senhor não vai nos ajudar. Todas elas o Senhor está do nosso lado. O Senhor provou elas antes. O Senhor sabe que conseguiremos, se assim estivermos contigo, com as tuas segurado em Tuas mãos, com o Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu te peço, seja conosco, derrame o Teu Espírito Santo em abundância em cada um de nós. Que possamos ser gratos por esses milagres que acontecem a todo momento na nossa vida. Abençoe, Senhor, a cada um de nós hoje, no restante desse sábado. Esteja conosco, em nome de Jesus, e nos guarde até a gloriosa volta de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Não porque nós merecemos, Senhor, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Teu amor para conosco. Amém, Senhor. Amém.